Nós estamos, portanto, no primeiro domingo do ano litúrgico. Assemelha-se ao ano civil, porque são 365 dias. Assim como no calendário civil, é também o calendário litúrgico. O que diverge é que a liturgia da igreja começa com antecedência, nos preparando para celebrar o Natal do Senhor. Mas assim como o ano civil é marcado pelas estações, assim também o calendário litúrgico é marcado com os tempos: tempo do Advento, tempo do Natal, tempo da Quaresma, tempo da Páscoa, tempo comum. Então veja a riqueza, a beleza que é a liturgia da igreja. É como um arco de uma bicicleta. O arco da bicicleta, ela se sustenta porque tem um cubo central e tem muitos raios para segurar o aro e fazer a bicicleta ficar equilibrada e fazer com que a roda não fique empenada, de modo que quando um raio quebra, desestabiliza a roda e ela começa a pender para um lado e para outro. Assim também é a liturgia da igreja. São 365 raios, cujo cubo, o centro, a central dessa roda é Jesus Cristo. É Ele o centro. Se quebrar um raio desse e começar a soltar um raio, outro raio, daqui a pouco a roda fica tão empenada que não dá mais nem para rodar. Assim também é a vida de um cristão. A vida de um cristão depende desses raios que, acompanhando a cada liturgia, nós, querido diácono, querida comunidade, nós percebemos a riqueza que é. Às vezes a gente é tentado a escutar alguém dizer: católicos não leem a Bíblia, católicos não sabem nada da Bíblia. Eu digo para vocês, se acompanhássemos um ciclo de 3 anos, o ano A, o ano B e o ano C, toda a liturgia diária, eu diria para você do fundo do coração: católico sim, não lê somente a Bíblia, mas num ciclo de 3 anos lê toda a Bíblia. E o que dizer para aqueles que ainda, além da liturgia diária, também reza com a liturgia das horas? Quando cada manhã, cada hora média, cada véspera, nós somos convidados a meditar nada mais, nada menos do que 3 salmos, um texto de leitura breve. Oh, queridos, dizer que católico não lê Bíblia é ignorar a riqueza da liturgia da mesma. Dizer que católico que não acompanha a liturgia da igreja, esse sim pode dizer que talvez, quem sabe, não lê a Bíblia. Mas se acompanhasse pelo menos a liturgia diária, a liturgia dominical, eu diria do fundo do coração, em 3 anos, esse cristão católico lê a cada 3 anos toda a Sagrada Escritura. Queridos, é muita coisa boa. E hoje começa, nesse primeiro domingo, uma palavra de ordem para equilibrar essa roda da nossa existência. Cuidado, ficai atentos. Nós estamos aqui com duas palavras muito interessantes, que talvez você nunca deva esquecer ao longo desse ano: cuidado e atenção. Por que cuidado, Padre?
Primeiro, porque o amanhã é tão duvidoso, é tão incerto. Às vezes nós somos tentados a fazer alguns julgamentos, mas às vezes a gente pensa que a vida é só som, balada, curtição, zoada. E quando estes vêm a endurecer os cambitos, a igreja ainda é convidada a celebrar a missa de Ezequiel. E ai do padre, se não for. Aqui eu faço uma grande crítica para aqueles que na hora da missa chegam com seus carros de sons enchendo o saco, não somente da igreja católica, mas dos nossos irmãos separados. E quando morrem, o padre tem que fazer o impossível para ir lá levar a unção dos enfermos. Ô padre, vai lá, padre, fulano está morrendo. Mas esse infeliz nem ama a igreja. Esse infeliz atrapalha até aqueles que querem rezar. Não, padre, lembre da misericórdia do Senhor. É isso mesmo, nós somos movidos pela misericórdia. Porque se fosse pelo caráter, pela moral, pelo respeito, pelo ético, pode ter certeza que não iríamos. Porque a gente pensa, queridos, que a vida é só isso. É zoada, é bebida, é farra, é forrobodó. A vida não é só isso, queridos. A vida é a graça divina. Vocês ouviram a primeira leitura? Se é que ouviram, porque fica difícil escutar a liturgia da palavra quando existe concorrência na hora da proclamação da liturgia. Mas a gente vai tentar fazer o possível para que a gente escute. A primeira leitura, querida comunidade, apresenta um povo que pensava que a vida era só curtição. O povo de Israel se tornou escravo na Babilônia porque pensava que a vida era só isso. Esqueceram de Deus, esqueceram de tudo, esqueceram das promessas, esqueceram dos seus patriarcas, que inclusive esqueceram até de chamar Abraão de pai. Agora, na hora do sofrimento, agora na hora do desespero, agora quando tudo parece perdido, eles começam a apelar: Senhor, Tu és nosso Pai, Senhor, Tu és o nosso Redentor. Ué, e por que vocês não esperavam isso? Por que não clamaram pelo Senhor antes? É porque nós somos tentados a isso, queridos. Na hora do bem bom, a gente esquecer de Deus. Na hora quando tudo está bem, a gente não precisa de nada, não precisa de Deus. Tenho dinheiro, tenho saúde, tenho tudo, tenho amigos. Pois bem, queridos, saiba que tudo passa, tudo acaba. As amizades terminam, a saúde esgota, a velhice chega, a saúde vai embora, a juventude também termina, e aí chega a hora da gente começar a dizer: Senhor, tenha piedade de nós. Muito bem, Israel está aqui rezando: Senhor, por que, Senhor, o Senhor permitiu que o nosso coração ficasse tão duro? Por que, Senhor, o Senhor permitiu andarmos longe de Ti, dos Teus caminhos? Oh Senhor, por que endureceste os nossos corações? Por que, Senhor? Queridos irmãos, Israel está aqui clamando ao Senhor porque não vê outra saída, não consegue encontrar outro caminho de fugir da Babilônia, não vê outro jeito de pedir a misericórdia e o perdão. Olha o que eles dizem, diz o texto: Ah, Senhor, aquilo que nós praticamos, todos nós nos tornamos imundícies. Oh Senhor, todas as nossas boas obras são consideradas um pano sujo. Oh Senhor, agora eles reconhecem que fizeram, desculpa aqui a expressão, fizeram cagada na vida. Agora eles reconhecem que precisam da misericórdia e da bondade do céu. Ainda bem que tem gente que ainda mesmo pelo cano não reconhece isso. Ainda bem que Israel reconhece que deu mancada.
Querida comunidade de fé, ainda bem que Israel reconhece que é barro. Senhor, nós somos barro, o Senhor é nosso oleiro, ou seja, é o Senhor que modela, é o Senhor que nos fabrica, é o Senhor que nos faz. Ainda bem que Israel reconheceu isso, queridos. Pena que tem muita gente que não reconhece. Por isso aqui está uma palavra de ordem para a nossa liturgia deste primeiro domingo que começa o ano novo da igreja. Cuidado, ficai atentos. E para ilustrar essa atenção, Jesus conta uma parábola, uma breve parábola que parece semelhante àquela que nós escutamos 2 domingos atrás, o 33º do tempo comum, o Evangelho de Mateus 25, versículos 14 a 30, quando falava dos talentos. Jesus conta essa breve parábola no capítulo 13 do Evangelho segundo São Marcos, para mostrar a atenção que precisamos ter. Diz o texto que é como um homem que viajou para o estrangeiro e deixou a sua casa sob a responsabilidade dos seus servos. Quem é o dono da casa? Nosso Senhor. O que é a casa? A casa é isso aqui, gente. É o planeta Terra, é o mundo. Quem são os servos? Os cristãos, que precisam cuidar dessa casa comum, que bem diz o Papa, que precisa cuidar desse planeta. E como deve cuidar, Pai? Olha aqui, primeira coisa, disse ao porteiro: ficai vigiando. Vigiai. Oh, queridos, qual é a função do porteiro? Qual é a função do porteiro? É ficar observando quem entra, quem sai do prédio, né? Quem mora ali no Aras Residência sabe que precisa ali ter alguém para ver quem é que está entrando lá, quem está saindo. Os movimentos que são, né? Quando passa um carro estranho lá na frente, alguém já fica de atalaia, observando o que vai acontecer. Portanto, queridos, a vigilância é dada a todos os cristãos, e de modo muito especial à liderança da paróquia, à liderança da igreja, ao bispo, ao papa, aos padres, ao diácono, aos religiosos, aos líderes da comunidade, aos catequistas, aos líderes dos movimentos, das pastorais, enfim. E por que esses devem ficar mais atentos, Padre? Porque esses estão mais vulneráveis, são mais bem vistos pela comunidade. Imaginem vocês vir à paróquia sabendo que o padre é malandro, ou não bate um desânimo, não bate. Eu só vou por causa de Jesus Cristo, mas aquele padre ali está sem futuro. Ou alguém que coordena a paróquia, alguma liderança que não dá testemunho, nem nas palavras, nem nos gestos, nem na vida, nem no pensamento, nem no comportamento, nem no modo de vestir. Eu quero lembrar a todos que o cristianismo é uma pregação que gira em torno de um composto, não é somente de uma palavra, é no modo como você anda, é no modo como você pensa, é no modo como você fala, é no seu comportamento diante da sociedade. É triste quando aquele que é batizado e aquele que nem acredita em Deus, quando você coloca um ao lado do outro, você confunde. Parece um caminhão de japonês, você não sabe quem é quem. É triste quando um pagão e um cristão têm o mesmo pensamento. É triste quando um pagão e um ateu e um cristão, quando você coloca na roda, as palavras são as mesmas, a futilidade é a mesma, o discurso não muda. Quero lembrar a todos nós que o cristão deve fazer a diferença. Por isso que ele pede cuidar da casa. Ele coloca a responsabilidade sobre os seus servos. E quem são os servos do Senhor? Os cristãos. É por isso que aqui a gente faz um apelo a quem coordena movimento, a quem está à frente.
sejamos diferentes, que o nosso modo de pensar não seja como o modo do mundo pensar, que o nosso modo de se vestir, de andar, de se comportar, não seja como o modo como o mundo comporta-se, porque os cristãos devem ser aquilo que Jesus diz no Evangelho de Mateus 5,16, que a vossa luz brilhe no meio do mundo, para que aqueles que vejam a luz em vocês possam glorificar a Deus que está no céu. Quando, querida comunidade de fé, um cristão se mistura com um pagão e vira uma salada mista, o que é que sobra? Como resgatar? Quando o mundo vai se tornar cristão? Quando até aqueles que se dizem nem acreditam mais. Por isso que aqui está uma palavra de ordem: cuidado, ficai atentos. E saibam que esse cuidado agora se estende não somente aos porteiros, mas a todos. O que digo, diz o Evangelho, digo a todos: vigiai. Ou seja, nós estamos aqui celebrando a memória de Juliana, uma menina jovem, bonita, cheia de vitalidade, de sonhos, de perspectivas, engajada na família. Olha, ainda essa semana ela estava em casa e agora já foi. Por que essas coisas, Pai? É porque a vida nossa é um respiro, queridos. Quando o nosso Senhor diz: ficai atentos, é porque aquilo que aconteceu com Juliana poderia ter acontecido com o padre, poderia ter acontecido também com um de vocês. O problema, queridos, é que a gente não pensa nessas coisas, a gente só pensa no agora, no aqui. Eu preciso, eu tenho projetos futurísticos. Nem sequer é capaz de pensar assim: se Deus permitir, se Deus quiser, Padre, a gente vai tentar fazer isso. Por isso, queridos, ficai atentos. Esse primeiro dia do ano litúrgico é uma palavra assim até imperiosa: ficai atentos, porque vós não sabeis o dia nem a hora. O nosso irmão aqui do Eli, o irmão do seu Nestor, não sabia, né, seu Nestor? As coisas acontecem assim num relance. O que nós sabemos, queridos, é que hoje aqui estamos, mas o amanhã pertence a Deus. Por isso, buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Como diz o Apocalipse 3, versículo 3: ficai atentos, porque eu virei como um ladrão. Capítulo 12 de Lucas: ficai preparados, se soubesses que hora o ladrão viria, mas ele, quando vem, não diz a hora. E aqui Jesus conta: não sabeis se será à tarde, à noite, à madrugada ou pela manhã. Nós não sabemos o dia nem a hora, e como não sabemos, é preciso preparação. E para bem celebrarmos o Natal do Senhor que se aproxima, aqui é um convite para todos nós: preparação. Assim como a gente prepara, você que tem um filho que mora longe, que vem passar o final do ano aqui em casa, né? Quem já teve essa experiência de esperar um filho que vem de viagem para passar o ano novo ou a virada do ano? Alguém aqui já teve essa experiência? Levanta a mão. Não é uma experiência gostosa de preparar a casa? Ô Zé, pinta a casa, Zé, que nosso filho está chegando, né? Aí vai lá, pega as roupas, pega o forro de cama, ajeita o quarto, limpa os telhados, né? Naquele tempo, quando não tinha forro, que as nossas casas eram assim de telhas comuns, então ficava assim, sobretudo na casa onde tem um fogão de lenha, né? Então aquela fumaça subia, juntava a casa de aranha e ficava aqueles negócios parecendo as estalactites que tem lá no Bom Jesus da Lapa, aquelas coisas assim de pendurado, né? Aí vai lá, dá uma vasculhada na casa e limpa tudo e pinta a casa. A mulher
E aí fala assim: Zé, arruma um leite lá na casa de seu Nestor, para a gente preparar um doce de leite. E aí lá vai, você compra 10 litros, 20 litros, prepara um doce gostoso, mata uma galinha, prepara um carneiro, né? Torce o pescoço do porco e faz uma grande festa para quando o filho chegar, o menino fique bem recepcionado. Não é assim que funciona? A mãe já fica ali ansiosa, o menino não chega, fica ali olhando o relógio, está chegando. Se assim nós nos comportamos para as pessoas que a gente ama, deve ser do semelhante modo para nosso Senhor, se a gente o ama. Se a gente ama nosso Senhor, seu diácono, a ansiedade de preparar bem, não a casa física, mas o nosso coração, deve ser do mesmo jeito. Ô padre, o que é que eu devo fazer, padre, para limpar a casa que é meu coração? Você já sabe, né? Confissão, mudança de vida, arrependimento, né? Projetos de vida. A partir de hoje eu quero ser assim, se Deus me der a graça. Olha aí, para que quando o Natal chegar, que a gente não fique fantasiado com esse Papai Noel que não tem nada a ver com o nosso Natal, que a gente não fique preocupado em comprar a garrafinha de Coca-Cola, porque Papai Noel traz a Coca-Cola, mas que a gente possa celebrar de verdade o Natal que é nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa liturgia, queridos, desse primeiro domingo de preparação para o Natal do Senhor, faça gerar em nós o cuidado, a atenção e, sobretudo, preparar essa casa que é a lapinha, que é a gruta do nosso interior, para que o Natal de Jesus seja verdadeiro em nós. Que o bom Jesus nos dê essa graça e essa fortaleza de preparar bem para esse dia. E quando chegar, que o nosso coração esteja dilatado, que o nosso entusiasmo seja maior do que qualquer outro entusiasmo, para que a gente possa sorrir com o coração escancarado e dizendo: nosso Senhor chegou de fato na minha vida. Amém.